Olá! Hoje vamos falar sobre uma das experiências mais incríveis para adolescentes, que é o Summer Camp com a Xpanish. E para isso, temos uma convidada muito especial, a Carolina Oliveira, representante da Xpanish no Brasil e na América Latina, vai tirar todas as nossas dúvidas. Eu sou Juliana Collin, diretora da Collin Viagens, especialista em intercâmbio. Esse programa ele é específico para jovens entre 13 e 17 anos. E Carol vai trazer mais detalhes dele. É com você, Carol. Oi, Ju, eu vou bater ponto aqui na Collin, hein? Vou trazer todos os programas, tudo que a gente pode falar sobre espanhol nessa vida. Obrigada pela oportunidade de novo da gente falar um pouquinho mais sobre espanhol e hoje sobre um programa para adolescentes. Eu não sei vocês aí estão escutando, mas eu sou mãe de um adolescente de 16 anos, então essa fase, ela é a fase que a gente precisa mandar eles fazerem tudo, né? É a parte que a cabeça está mais aberta para absorver o máximo de informação possível nessa vida. Meu filho teve a oportunidade de fazer um summer camp de espanhol, logo no comecinho, quando ele começou a aprender espanhol, e assim, mudou completamente a maneira dele de falar, e ele voltou para casa com várias gírias que eu não conhecia, de outros espanhóis, de outras regiões que nem eu imaginava. Então, imagina como abre a cabeça deles. Muito bom. Ju, eu vou passar aqui essa apresentação rapidinho, mas a gente vai tentar fazer um bate-papo, tá? Para explicar um pouco como é que funciona o programa e tentar cobrir todos os destinos que a gente tem e as peculiaridades do programa. Hoje a gente tem programa de Summer Camp em todos os 3 destinos na Espanha, tá? Barcelona, Madrid e Málaga. O que eu costumo falar sobre destino? De 13 a 17, mas a gente aceita alunos de 12 anos, tá? Menos que 12 não, mais de 17 também não. Então, a gente reduziu um anozinho aí, quem tiver 12, tá aprovado, pode ir para o Summer Camp com a gente. A primeira pergunta que os pais costumam me fazer, quando a gente vai fazer aquela reunião de Summer Camp, para tentar entender qual que é o programa, se o aluno ele vai se adaptar, se é primeiro Summer Camp, se não é para qual destino a gente deveria mandar o aluno. Então, eu costumo fazer uma comparação bem legal aqui, onde a gente fala que Madrid, ela vai ser a cidade mais parecida com São Paulo mesmo. Então, uma grande capital, é uma cidade com bastante fluxo. Então, se é aquele aluno um pouco mais inseguro, tímido, talvez seja melhor pensar numa cidade um pouco menor, como Barcelona e Málaga. Barcelona é uma cidade super, super cultural. Então, para os alunos aí que têm um interesse específico por futebol, por arquitetura, é um destino bem legal, tá? Agora, para quem quer sol, praia e uma cidade de porte um pouco menor, para quem quer um pouco mais de tranquilidade, para não ter tanto medo do aluno, do filho estar numa cidade tão grande, Málaga é a melhor pedida, tá? Porque Málaga é uma cidade menor, tem sol e praia 365 dias no ano, quase. O nosso programa ele é super estruturado. Aqui as vantagens que a gente tem, bom, a gente já falou um pouco sobre o destino, só para a gente entender um pouco qual que é a diferença entre os 3, né? Os nossos programas, eles são super completos, então o que o aluno vai encontrar quando ele fizer o programa dele de Summer Camp? Depois eu volto um pouquinho ali nas datas para a gente falar de datas, tá? Mas os alunos, eles vão encontrar 20 aulas de espanhol por semana para todos os níveis. Os alunos, eles vão fazer um teste de nível no primeiro dia de aula para ser enquadrados em grupos de 6 a 8 alunos por nível. Os certificados são reconhecidos pelo Instituto Cervantes. Os professores são hispanohablantes nativos e as aulas são no período da manhã, tá? Além disso, a gente tem todo um calendário de atividades sociais e culturais para os alunos. Atividades super divertidas e dinâmicas. A gente está falando de caça ao tesouro, dia de vôlei na praia, visitas culturais a museus, walking tours, aula de dança, cooking class, esporte aquático, excursão de final de semana, show de talentos, noite de cinema, tudo isso vai estar incluído no programa sem nenhum custo adicional, inclusive a alimentação inteira também está incluída, café da manhã, almoço e jantar. Os alunos eles vão fazer aula na residência estudantil ou dentro do centro universitário, tá? Então também não tem uma grande locomoção todos os dias para eles irem para as aulas. Eles estão 100% do tempo acompanhados pelo nosso staff, é pelo menos um tutor por grupo de 15 alunos, mais os coordenadores de atividades, tá? Então, eles estão 100% acompanhados pela equipe. A equipe também mora na residência junto com os alunos, então vocês têm suporte 24 horas na residência, e os pais têm um contato 24 horas de emergência também para falar com a escola sempre que necessário,
tá? Fora isso, a gente tem os workshops de life skills, que são uma novidade que a gente trouxe esse ano de 2025. Foi muito bem recebido para os alunos, a gente está levando para 2026 também, então são 3 workshops por semana, a gente vai falar de confiança para falar em público, mindful e wellness, o estilo de vida mediterrâneo, que é mais tranquilo do que o nosso, né, a gente sabe, workshops de habilidades práticas da vida, como orçamento, culinária e primeiros socorros, sustentabilidade, empoderamento, liderança, consciência cultural, então, design thinking, tudo isso a gente faz, a gente ensina para os alunos também durante o programa. Então, é um ganho não só na linguística, onde eles aprendem uma nova língua, também de networking, que eles vão, é uma experiência super multicultural. A gente tem mais de 27 nacionalidades no nosso programa de Summer Camp. O brasileiro é uma porcentagem bem baixa, nossas principais nacionalidades são europeias, e também um ganho aí de habilidades para a vida futura dos alunos durante o programa, né? Eu vou voltar. Carol, eu falo que esse programa é um programa que traz paz na alma para os pais, né? Porque, assim, ele é redondo, ele é completo, ele é seguro, os alunos têm atividade o tempo todo, porque às vezes tem pais que falam assim, nossa, mas meu filho vai fazer o quê fora do horário de aula, sabe? Então, ficam naquela insegurança. Esse programa é um programa completo. E para os pais que gostam muito de ter controle sobre o que o filho está fazendo, porque nessa idade eles não gostam de ficar dando muita notícia do que estão fazendo, né? Meu filho, por exemplo, eu falei com ele, filho, a gente tem que marcar um dia e horário para fazer uma videochamada, porque eu tô achando que você foi sequestrado. Porque, assim, você só responde sim e não, e quando eu peço uma foto, você me manda uma foto do pôr do sol, uma foto da comida, cadê você? Onde você está? Né? Então, assim, ele não dava notícia. Aí, quando ele fez a videochamada, ele falou, gente, vocês querem estender meu intercâmbio? Que eu ficaria aqui mais um ano com muita facilidade. Então, assim, eu Ele não, falo que quando o filho desaparece dos pais é porque está tudo bem, você pode ficar tranquilo. ele não foi sequestrado, mas quase mudou de país. Exatamente. Quase que ele fugiu, né? Pois é. Ai, gente. Mas é Ju, isso. Mas, assim, quando os filhos estão muito tranquilos, pode ficar, né, sossegado, porque está indo tudo bem. A hora que acontece um BOzinho, os pais são os primeiros a saberem. a gente se Então, preocupa muito gente, com os pais também, e porque a gente deixa é o mãe e pai, né? filho. Oi? A gente se preocupa muito com os pais também, porque a gente também é mãe e pai. Então, a gente faz um check-in Exatamente. 2 vezes, pelo menos, para mandar fotos para o grupo de pais, para eles terem informações dos filhos, porque a gente sabe que eles não gostam de mandar nada. Exatamente, isso é perfeito, porque aí você não precisa ficar enchendo o seu filho de pergunta, enchendo o seu filho de demanda, de ansiedade sua, passando isso para ele. Você deixa ele viver e sabe, ó, tá lá, já vi lá numa foto que eles mandaram no grupo, ele tá lá no fundo, tá aqui, tá brincando, tá fazendo isso. E eles têm o dia inteiro completo, né? E eles estão 24 horas sendo monitorados. Então, isso aí é muito tranquilo, realmente é um programa maravilhoso que eu acho que os pais mais inseguros devem optar por ele mesmo, porque ele é o que traz maior tranquilidade para os pais. Ju, eu só queria completar um pouquinho com datas, né? A gente tem os programas aí em Barcelona, Madrid e Málaga, todos iniciando ou na primeira semana de julho ou na última semana de junho. Málaga e Barcelona são 6 semanas, então vocês podem mandar o aluno para ficar desde 1 até 6 semanas. E Madrid são 4 semanas de programa. A gente tem o pick-up e o drop-off no aeroporto com taxa adicional, mas o aluno, você pode escolher pagar uma taxa de supervisão, onde o coordenador vai buscar o aluno lá na área de desembarque, se ele estiver viajando sozinho, tá? Então, você consegue mandar o aluno do Brasil, ele vai chegar lá no aeroporto, já na área de desembarque, ele vai ser recebido pelo staff da Spanish, tá? Além disso, a gente tem todo o calendário dedicado para os alunos. Aqui, quando vocês tiverem interesse no programa, forem falar com a Ju, ela tem todo o calendário por semana, incluído com as atividades. Aqui vocês podem ver o exemplo de uma semana em Barcelona, onde você tem a orientação no primeiro dia. Isso aqui é muito importante para fazer a integração dos alunos, né? Eles formam muitas amizades aí no primeiro dia. Walking tour, o workshop, depois passeio pela cidade, um workshop de tie-dye, eles vão fazer jogos de atrapa-bandeira, muitos esportes aquáticos, e aí no final de semana a gente tem uma excursão por Tarragona, praia e a cidade romana. Então, sempre quem vai ficar mais de uma semana tem uma excursão no final de semana.
tá? Então, a excursão de final de semana está inclusa no programa sem nenhum valor adicional. Os programas de summer, a gente tenta fazer o máximo possível para o aluno estar o máximo de tempo ocupado, para que ele não tenha muito tempo livre. E a gente também costuma dizer que a gente não sai muito fora do programa. Então, os alunos eles não têm autorização para sair sozinhos durante o programa de Summer Camp, tá? A não ser que o pai dê uma autorização expressa, dizendo os horários que o aluno vai sair com uma autorização assinada, que passa pelo nosso head office para chegar no programa de Summer Camp, tá? Então, ele é super bem delimitado e os alunos têm curfew time às 11 horas da noite em todos os destinos. Então, às 11 horas da noite tem que estar todo mundo dormindo. Perfeito. Ju, você tem alguma dúvida que a gente possa contar para os nossos espectadores aí do ponto de vista dos pais, para a gente falar um pouquinho mais sobre o programa? Carol, eu acho que você trouxe tudo, né? Eu acho que você trouxe a questão da supervisão 24 horas, da alimentação completa, das atividades durante o dia. Eu acho que é mais ou menos isso que os pais preocupam, né? Esses passeios externos, que você já falou que são limitados, e quando acontece sempre tem supervisão, a questão do horário mesmo para todo mundo dormir, a hospedagem, que é dividida por gênero, né? Então, Sim, isso é importante, a gente não falou. A gente divide, nem sempre é por andar, porque às vezes a gente não tem como separar por andar, mas a gente separa para um lado as meninas, para outro lado os meninos, e o supervisor normalmente fica ali no meio para separar por gênero. A gente não falou de outra coisa que é a faixa de preço, então a partir de 1.200 euros, que é um custo baixo, né? A gente, comparado com outros summer camps aí de outros destinos, com tudo incluído, a gente tem um valor de a partir de 1.200 euros mais ou menos por semana de programa, com todas as atividades incluídas e supervisão incluída. E outra coisa que eu costumo dizer também é a experiência multicultural que os alunos vão ter no programa de espanhol. Porque quando você manda um aluno para um grupo de summer camp de inglês, pensem nas nacionalidades que talvez vocês vão encontrar nesse programa. Aqui, quando a gente fala de espanhol, as principais nacionalidades vão ser europeias. Então, o suíço, o italiano, o alemão. Então, é uma multiculturalidade muito legal, é uma experiência de abrir portas para os alunos aí nesse programa de summer camp. Perfeito, Carol. E quais são os requisitos, assim, né? Idade, passaporte? Então, 13 a 17 anos, tá? A gente aceita alunos com 12 anos também, a gente só faz uma entrevistazinha antes para ver se ele está preparado para embarcar no Summer Camp, mas a gente aceita. Passaporte válido, tá? Isso é muito importante. Não precisa de visto, então até 3 meses não precisa de visto. A gente tem as autorizações para menores desacompanhados, que a Ju sempre vai ter para enviar para vocês, então tem uma documentação para a gente ter todos os contatos de emergências dos pais, toda a documentação que a gente precisa na escola, mas fora isso não precisa de mais nada, tá? Uma coisa que eu deixo bem marcada também quando a gente vai falar de Summer Camp, fiquem atentos com as companhias aéreas, se o aluno vai sozinho, taxa de menor desacompanhado, se vai acompanhado pelo comissário de bordo, se não vai. Hoje as melhores opções para ir para a Espanha são a Iberia e a British, que vão a British vai fazer conexão na Inglaterra de qualquer maneira, mas a Iberia vai direto para Madrid, e a gente tem a opção da Latam também, que tem um voo direto para Barcelona, tá? Então essas são as melhores opções de companhia aérea para fazer voos diretos nesse período. Maravilha. E não tem requisito nenhum de nível de proficiência, né? Nenhum, a gente tem grupos de todos os níveis, então eles vão se adequar, porque os grupos eles são pequenos, de 6 a 8 alunos, e a gente vai separar eles por níveis, tá? Então, nenhuma exigência antecipada de nível de proficiência. Perfeito. E aí, no primeiro dia, tem a questão do teste de nivelamento também, que é feito, né? Exato, a gente faz uma reunião para embarque para explicar como é que funciona o dia de chegada, o calendário, tudo bonitinho, mas quando eles chegam no primeiro dia, a gente faz o teste de nível e faz a divisão de grupos deles. Maravilha, Carol. As turmas são aproximadamente quantos alunos? De 6 a 8 alunos no máximo, tá? E os grupos de atividades, quando a gente tem mais de 25 alunos, a gente faz 2 grupos separados, mas é sempre um supervisor a cada 15 alunos, mais os coordenadores de atividade. Perfeito. E se você nos assistiu até aqui, deseja mais informações, a gente te orienta em todos os seus caminhos, todos os percursos que você deve seguir até chegar ao seu tão sonhado intercâmbio de espanhol.
Chama a gente aqui pelo WhatsApp. Pois não? Agenda uma reunião comigo. A gente fala sobre o destino, sobre o Summer Camp. Se vocês tiverem dúvida para saber mais sobre as escolas, é só chamar a Ju, eu participo junto com vocês e dou todos os detalhes do programa. Perfeito. E quando ela fala que participa, ela participa mesmo, viu, gente? Não é brincadeira. Viu? Chama a gente no WhatsApp e vamos programar o seu intercâmbio. Obrigada, Carol. Até a próxima. Obrigada.